unidade 2, que é sobre a capacidade de carga de fundações superficiais e profundas, né? A gente vai verificar aqui os métodos de cálculo. Então, é um conteúdo bem prático. Nessa primeira parte, que é sobre fundações superficiais, a gente vai ver um método de cálculo de carga na ruptura, ou seja, é a carga que provoca a ruptura do solo, a capacidade de carga que ela possui. Deixa eu fechar essa janela aqui, fica fazendo barulho. Pronto. Voltar aqui. Então, nós vamos observar aqui o conteúdo sobre o cálculo da capacidade de carga de fundações. Esse primeiro é sobre fundações superficiais, mas a gente também vai ver de fundações profundas. Essa capacidade de carga significa o quê? Significa a carga última, a carga que provoca a ruptura do solo sob essas fundações. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o cálculo de capacidade de carga geotécnica, tá? Porque o cálculo estrutural, né, já seria o outro tipo de cálculo, que seria a resistência da fundação profunda ou rasa, né, levando em conta o material. Só que aqui a gente vai ver a capacidade de carga do solo, né, em função desse tipo de fundação, de elemento construtivo, né, de fundação. Então, por que eu falo assim, né, com base no elemento construtivo de fundação? Vocês observam aqui que eu tenho o elemento de fundação, o elemento estrutural, e ele está apoiado num terreno. A forma como o terreno vai se comportar mediante as cargas que esse elemento estrutural provoca nele vai depender do formato, do tipo, certo? Das condições, se ele é flexível, se ele é rígido. Então, para calcular essa capacidade de carga geotécnica, que é referente ao solo, eu preciso conhecer o elemento estrutural que está exercendo carga sobre ele. Por isso que, na análise de fundações, a gente passa por etapas que vocês já começaram, né? Vocês inicialmente estudaram o terreno, escolheram uma fundação apropriada para ele, né? Segundo a viabilidade técnica e econômica, e aí vocês levaram em consideração a capacidade de carga que aqueles elementos estruturais tinham. Vocês não consideraram ainda a resistência do solo. Vocês levaram em conta, sim, o NSPT do perfil de sondagem, mas vocês não sabem exatamente qual é a capacidade de carga, porque vocês não calcularam ainda, né? Mas só que para calcular, eu preciso definir que fundação vai ser e, em sequência, as dimensões que essa fundação vai ter, certo? Só que essas dimensões que eu preciso para calcular a capacidade de carga geotécnica são dimensões de uma previsão, né? Vocês vão sugerir umas dimensões com base, né, no SPT que você tem e na carga que você está considerando. Então, a gente chama essa etapa de pré-dimensionamento. Não é o dimensionamento ainda, é o pré-dimensionamento. E aí, nessa etapa, você não sabe a resistência do solo e as condições dessa capacidade de carga. Você vai realizar uma previsão baseada em métodos teóricos, que vai levar em conta algumas faixas de NSPT do seu solo, a cota de assentamento, da sua fundação, né, o tipo de solo. Então, você vai fazer esse pré-dimensionamento, ou seja, você vai atribuir dimensões que você, no seu pré-dimensionamento, você considera que vão ser suficientes para resistir à carga, como elemento estrutural, e também para o solo resistir a essa carga. Certo? Aí, depois desse pré-dimensionamento, você vai ter, então, as dimensões que você agora
vai poder considerar nesse cálculo que a gente vai fazer hoje, que a gente vai começar a estudar hoje. Porque esse cálculo aqui só é possível se você tiver essas dimensões, certo? Então, por isso que é necessário um pré-dimensionamento. E eu chamo de pré-dimensionamento por quê? Porque não é garantia de que aquelas dimensões vão dar certo. Entenderam? Então, é provável que dá certo, porque você está levando em conta métodos, né, que são consagrados, né, são previstos, que são já usados rotineiramente, né, pelos engenheiros, mas que não vai ser um valor 100% preciso, por quê? Porque é uma previsão, é baseado em resultados de sondagem, que muitas vezes representa, em parte, o seu solo, né? Outra coisa é você está usando conceitos, teorias, hipóteses de cálculo. Então, com certeza, sim, há uma grande chance de, talvez, você não chegar ao resultado final. Por isso que você faz esse pré-dimensionamento, calcula agora, né, a resistência geotécnica, porque você parte do pressuposto que a resistência como elemento estrutural é suficiente. Porque você já escolheu dimensões que aquele material suporta aquela carga, certo? Então, você já produz um material que vai resistir àquela carga. Então, estruturalmente, você já tem que ter consciência de que vai suportar. O problema aqui agora é saber se o solo vai suportar. Então, você vai usar essas dimensões aí que você possui, vai fazer esse cálculo, e aí você vai verificar no final qual realmente é a capacidade de carga geotécnica, tá? Que vai ser considerada. Quando vocês tiverem em mãos o valor da resistência geotécnica, e aí você já tinha antes o da estrutural, né, no pré-dimensionamento, então você vai comparar esses dois valores, o valor da resistência geotécnica e o estrutural, e vai verificar qual dos dois é o menor. Aí, com base no menor, é que você vai definir a capacidade de carga do seu sistema de fundação, da sua fundação. Então, a resistência, a capacidade de carga da fundação é a menor das duas, tá? E, assim, não tem como eu dizer para vocês, vai ser a geotécnica, vai ser a estrutural. Não, só vai saber quando você tiver feito o cálculo, tá? Aí você vai verificar qual das duas vai ser considerado. Então, essa análise aí, vocês vão fazer, né, agora na segunda unidade para o projeto de vocês, dar continuidade, né, a esse projeto, certo? Eu vou aqui apresentar para vocês a teoria de capacidade de carga de fundações superficiais, inicialmente, e aí em outra aula a gente fala das profundas, certo? Vamos focar aqui nas superficiais, que é bem complexa, né? Exige bastante atenção. Tanto a parte do pré-dimensionamento como a parte da capacidade de carga geotécnica é complexa, né? Aqui vocês vão observando como que o resultado de uma prova de carga. Você aplicou, por exemplo, uma placa, que essa placa tem dimensões específicas, ela é pequena em relação à fundação real, né? E você vai aplicar ela na superfície de análise, né? Essa placa vai aumentando as tensões, e você tem um medidor de pressões instalado nela para medir as tensões que estão sendo transmitidas no terreno. Também você vai ter um medidor de deformações, tá? Então, você vai aplicando a carga. A aplicação da carga vai ser feita da forma como vocês preferirem, né? De acordo com o que vocês tiverem disponível lá no local. Pode ser por exemplo, alguma carga, algum peso que você tenha em mãos para você ir aplicando no terreno, né? Aí eles usam muito aquele, como é que se diz? Aquelas cargas, é porque eu esqueci o nome, gente, que até a gente usa em compactação, aquele, para retirar o corpo de prova, como é que chama? Falhou minha memória aqui. Gente, a gente usa até no carro, para subir o carro. Me ajudem aí. Macaco? Isso, o macaco hidráulico.
Ai, gente. Então, aí vocês vão usando, pode usar o macaco hidráulico para ir descarregando aos pouquinhos, sabe? A carga. Aí a carga vai aplicando na placa, aumentando aos poucos, para poder você medir. Aí você vai aplicando e dando um tempo, né? Que é um ensaio lá real, ao vivo, né? Você faz. Aí você vai aplicando aos poucos a carga, vai medindo a tensão e medindo a deformação e vai construindo o gráfico. Aí aqui, ó, você tem o gráfico, recalque, né? Carga versus recalque. E aí a gente, a partir desse gráfico, a gente vai verificar como é que se dá o comportamento do solo. Ó, você tem primeiro fase 1, depois fase 2, depois fase 3. Então, são 3 fases que foram separadas porque elas agem de forma bem diferente, tem um comportamento bem diferente, né? Então, por exemplo, na fase 1, então são as cargas iniciais. Você vai observar o solo absorvendo essas cargas aos poucos e vai se deformando também. De que forma? Ela vai apresentar assim, um comportamento próximo do elástico. Então, a gente considera um recalque elástico, que é o recalque inicial, a gente já sabe, a gente já estudou isso em solos 2, né? Que as primeiras cargas, os valores mais baixos, podem levar a um recalque elástico inicialmente. Aí depois você começa a observar as zonas plásticas aparecendo. A carga vai aumentando, e aí você vai observando que essas tensões vão se espalhando, vão plastificando, e aí você tem uma mudança na curva, ela deixa de ser linear para ser um pouco curva, tá? Essas zonas plásticas vão aumentando com o tempo, até que elas se tocam, ó. Ela começa nas bordas das fundações, certo? No perímetro, né? E quando elas se tocam, né, você observa que as linhas, elas se tocam e depois começam a mobilizar tensões de resistência de áreas cada vez maiores, né? Como é que se dá isso? Ó, inicialmente, ela começa das bordas e vai em linha reta até tocar a linha oposta, interceptando aqui. Depois que elas se interceptam, elas começam elas estavam descendo, né? Ó, as cargas estavam descendo. As cargas, elas são tensões aqui que vão ser de cima para baixo, né? Descendentes, na vertical. Aí, quando elas se tocam, essas tensões, elas vão se espalhar para as laterais. Então, elas vão percorrer deslocamentos, caminhos inclinados, né? Para poder ela afetar regiões nas laterais do solo. E depois, essa fumaça é ruim aqui. E depois as tensões, elas vão se horizontalizando, né? Elas começam inclinadas, aí vão subindo. Elas percorrem como que esse caminho aqui que está mostrado embaixo. Aí elas vêm assim, vão se inclinando e depois sobem. Até que elas se verticalizam novamente, só que no caminho de baixo para cima, tá? Então, as tensões, elas vão se comportando dessa forma. E aí, como a gente sabe, o efeito das tensões no solo são as deformações, são medidas em forma de deformações. Então, ao passo que essas tensões vão sendo sentidas pelo solo, sendo transmitidas e espalhadas, elas vão também provocando deslocamentos das partículas. Então, essas partículas vão se deslocando, a tensão vai sendo aplicada e aí a deformação vai seguindo o mesmo caminho, o mesmo sentido, as partículas vão se deslocando, de tal forma que o que você vai observar? A carga não é de cima para baixo? É de compressão? Então, você vai observar o que no solo? Uma compressão. Você vai observar uma redução de volume. Então, ele vai se compactando. Aí chega um ponto que essas tensões não vão mais provocar tanto efeito, né? Porque o efeito principal, o efeito mais forte, digamos assim, é na parte do contato. Aí ela vai se
espalhando para as laterais, então ela vai diminuindo, né, a tensão sentida, como a gente já sabe, né, tensões devido à sobrecarga são maiores na fase de apoio, vão diminuindo com a profundidade e com o espalhamento. Então, as deformações, as maiores deformações vão, tendência, né, é de se elas ocorrerem, né, nas primeiras camadas. Peraí, vou voltar aqui. Aí, essas primeiras camadas vão se deformar, aí depois elas vão chegar um momento que essa tensão não consegue mais deformar o solo, porque é muito baixa, mas aí elas vão percorrer o caminho de volta e aí elas não vão ter, talvez, muito para onde se deformar. Porque, tipo, dependendo dos vazios que você observa no solo, e dependendo da carga, pode ser que você chegue ao nível máximo de compactação. Você não consegue mais compactar além daquilo. Você já compactou muito, que é justamente no formato dessa cunha. Aí não tem mais para onde descer a tensão, ela vai para a lateral, ela quer ir para algum lugar. E aí, para ela, vai ser mais fácil subir do que descer. Entendeu? Por isso que você vai observando essa formação aqui dessa linha de ruptura para cima. Vai virando uma curva e até atingir a parte de cima. Então, ela vai achar mais fácil levantar o solo lá nas laterais da fundação. Isso aqui que eu estou dizendo é um modelo, é um comportamento geral, mas vai mudar muito de solo para solo. Tem solo que ele vai é muito fofo, ele vai deformando, vai afundando cada vez mais e solo nenhum se levanta. Porque o solo é muito fofo, então você aplica, aumentando a carga, ele continua descendo, certo? Já tem solos mais rígidos, digamos, vamos considerar um solo mais rígido que tiver. Então, você praticamente não vai observar recalque. Quando você for aplicando a carga, o solo não vai ter como descer mais, compactar mais, porque ele já está muito compacto. Então, a tendência vai ser de formar rapidamente essa curva e essas deformações irem para a lateral. Aí, o que você vai observar nesse caso, né? Um levantamento de solo nas laterais aqui e o tombamento da fundação, porque ela pode levantar mais de um lado que do outro, né? Aí a fundação vai tombar. Você vai verificar uma tragédia maior, né? Porque seria, além do recalque, você ainda vai ter o tombamento da obra. E no caso do afundamento, quando é solo fofo, ele vai romper mais rápido, ele pode romper mais rápido, ele vai ter mais efeito, porque ele vai se deformar mais, porém, você só vai ter um afundamento. Você não vai, o prédio vai continuar em pé, né? Aprumado, por exemplo, a construção. Ela não vai tombar, porque o solo é fofo, então ela vai simplesmente adentrando cada vez mais no solo. É uma ruptura? É, porque o solo, o objetivo é que ele segure a obra, né? Que ele mantenha a obra naquele local. Se o solo não está resistindo e se sua fundação está descendo, é uma ruptura, tá? Só que as consequências são diferentes. E aí você também vai ter um meio termo, que seria o caso em que, por exemplo, ela ia afundar um pouco, mais do que no muito rígido, e só que ela não levanta tanto o solo porque é medianamente rígido, entendeu? Então ela nem levanta muito o solo porque ela não é tão rígida e ela nem desce muito dentro do solo porque ela não é muito fofa. Então você vai observar as duas coisas acontecendo, um pouco de levantamento e um pouco de afundamento, certo? Então você tem esses três comportamentos aí e esse daqui do gráfico seria o comportamento geral, o comportamento mais complexo, constituído dessas três fases, em que a primeira é um comportamento elástico, com um recalque pequeno e proporcional à carga. A fase 2, que já atinge as zonas plásticas, né, as tensões plásticas, deformações plásticas. Então, você vai ter um espalhamento maior dessas tensões, até que você vem para a fase 3, que é quando você já observa a formação dessa cunha inicial, esse triângulo aqui, e depois dessas curvas laterais, que é essa linha aqui que está desenhada, é a linha de ruptura, linha de cisalhamento, que é justamente nessa linha onde eu vou observar a movimentação. Então, por exemplo, possa ser que ela venha a romper primeiro nessa ou na outra. Uma das duas vai ser a que vai romper primeiro. Então, por exemplo, se ela deslizar aqui no sentido anti-horário, essa linha é que vai ser a de deslizamento. Então, a sua fundação ela vai tombar
Por quê? Porque essa região aqui vai ficar girando no sentido anti-horário. Então, esse maciço de solo vai se movimentar em relação a esse outro. Então, esse aqui vai girar para cá, esse outro vai permanecer no local, então essa fundação ela vai girar juntamente com o solo, por isso tomba. Gente, vocês entenderam? Vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que nem também. Pronto. Aqui, ó, eu faço um resumo. No chat, professora. No chat? É porque eu não consigo ver. A carga estrutural que a senhora fala é a carga do pilar mais carregado? Então, a carga estrutural que eu estou falando, a resistência estrutural, né? É a resistência do elemento estrutural. Então, por exemplo, se você está falando de uma estaca, aí você tem a resistência daquela estaca, resistência estrutural, que é aquela dos catálogos que vocês estudaram na primeira unidade, né? Pesquisaram, aí vocês obtiveram lá os catálogos dos fabricantes das estacas, por exemplo. E a estrutural das fundações rasas seria o que aquele elemento estrutural resiste. Essa carga, capacidade de carga estrutural. Aí, se você estiver falando da carga do pilar, você está falando da ação, já é outra coisa, né? Seria a ação, que seria a carga do pilar sobre essa fundação. Aí você divide essa carga do pilar entre as fundações, se você tiver mais de um elemento, né? Porque, por exemplo, você tem fundações em que você tem sapatas associadas, você tem mais de uma, você tem casos que você tem até 3, certo? Então, você tem casos também de grupo, de estacas. Então, depende muito. Só que, tipo, quando você fala dessa capacidade, você fala de um elemento. Então, você fala de uma estaca ou de uma sapata, do radier. Entender? Consegui responder? Aí, tipo, você quer dar a fundação como um todo, então você teria que ter a resistência, a capacidade de carga do sistema, né? De uma estaca, por exemplo, e multiplicar pelo número de estacas e verificar também a resistência de grupo, né? Porque a gente também tem que considerar. E verificar, então, a capacidade de carga daquela fundação como um todo para que ela resista à carga do pilar. Aí vocês têm que entender que a capacidade estrutural é uma coisa, já a técnica é outra. Aí a da fundação é a menor entre as duas, né? Continuando aqui, eu fiz um resumo do que seria cada uma dessas fases para vocês revisarem no slide, né? Ó, a fase elástica ocorre para pequenos valores de carga, são recálculos aproximadamente proporcionais aos valores de carga. Os recalques se estabilizam com o tempo, ou seja, a velocidade de deformação diminui e tende para zero. E são recalques reversíveis, certo? Que é um resumo em tópicos. A fase plástica, ela vai aparecer junto às bordas das fundações, cresce com o carregamento, cresce a zona plástica, ela vai aumentando, né? À medida que você vai aumentando o carregamento, ela vai aumentando, e ela só tende a aumentar. É diferente da elástica, que chega uma hora aqui, ela se estabiliza, para de deformar. Na plástica, não. A plástica quer dizer que, ao passo que você vai aplicando cargas, a tendência é que a velocidade de recalque aumente, porque você está plastificando o solo. E aí a gente sabe que, por exemplo, na plastificação, até atingir a ruptura, você tem um aumento de velocidade de deformações. E a ruptura seria o quê? Mesmo que você pare de aplicar carga, você parou de aplicar carga, e ela vai continuar se deformando, né, porque ela está deslizando, tá? Então, a diferença é essa. Aí, por exemplo, cargas maiores que um valor crítico, ocorre um processo de recalque continuado, que é o que eu falei. Você aplica o valor crítico, que é aquele que provocou a ruptura, mesmo que você pare de aplicar carga, o recalque é continuado, ele continua acontecendo. Porque você atingiu o valor crítico, o máximo, a resistência. Então, ele rompeu e continua se deslocando, né, e rompendo, deslizando lá naquela face de cisalhamento. A velocidade de recalque não diminui mesmo para a carga constante, tá vendo?
Você não está mais aumentando a carga, mas aí o recalque continua acontecendo. Só que assume um valor constante. A velocidade do recalque assume um valor constante porque você parou de aumentar a carga, mas aí ela só não acelera, mas ela continua acontecendo. São recalques irreversíveis e a resistência ao cisalhamento do solo é em certas regiões mobilizada. Você não alcançou ainda o valor crítico de ruptura de toda a região. Você pode ter atingido de alguns pontos específicos, mas não de todos, e aí não chegou na ruptura ainda por causa disso. Aí, a terceira fase seria justamente a fase em que a velocidade de recalque vai crescendo continuamente até que a ruptura acontece. Para o carregamento correspondente, atingiu-se, então, o limite de resistência da fundação, ou seja, sua capacidade de carga na ruptura. Alguma dúvida? Daí, como eu falei, existem 3 mecanismos de ruptura. Gente, sempre aparece esse negócio aqui. Eu tô mexendo. E eu não sei como tiro. Só estou, né? Para atrapalhar minha aula. Como é que eu tiro isso aqui? Será que é aqui? Pronto. Como eu falei, existem 3 mecanismos de ruptura. O geral, o localizado e o funcionamento. Você não tinha dito o nome ainda, né? Mas, como até eu tinha falado daquele primeiro que a gente estava estudando, né? Ó, era esse aqui, que é mais parecido com esse aqui, né? Aquele primeiro que a gente estava vendo, que tinha uma fase linear, depois aí apareceu uma curva e depois atingia a ruptura. Aí, além desse que a gente tinha visto, fase 1, 2 e 3 bem definidas, você vai ter um mecanismo geral, que seria aquele em que você vai observar em solos rígidos e como ele se dá, né? Ó, como o solo é rígido, ele praticamente não vai se deformar. Então, você vai aumentando muito a carga e aí, ó, os recalques são baixíssimos. Até que chega um momento que ele rompe de vez. A ruptura se chama brusca, ela ocorre de repente, e assim, é uma ruptura que você não verifica externamente que vai acontecer. Você está bem pertinho de romper, mas você não sabe, porque você não vê os efeitos dela, né? Você não vê, você só vê a parte superior ali, que seria o quê? O levantamento das bordas, que praticamente não acontece porque é muito pequeno, antes da ruptura, né? Aí você praticamente não vê. Quando ela vai romper, aí você vai ter esse levantamento nas laterais e o tombamento para um lado. Então, assim, ela vai acontecer de repente, e aí não vai dar tempo para o pessoal, assim, se preparar para ela, né? Por isso, assim, é muito perigosa esse tipo de ruptura. Às vezes vocês dizem assim, o solo é muito rígido, tem um NSPT muito alto, então ele suporta muita carga, certo? Ele recalca muito pouco, então beleza, eu não quero recalque. Ok, beleza. Só que existe esse problema aqui, que por mais que você tenha um bom comportamento para altas cargas, você chegar muito perto do limite, aí se romper, então assim, é uma ruptura, um desastre, certo? Afeta quem está naquela construção, naquela edificação e nas vizinhas, porque ela tomba, né, e pode atingir uma maior parte lá do local. Certo, gente? Tá muito perigoso isso aqui. A localizada é aquela que você consegue acompanhar um pouco, porque você vê o recalque acontecendo, um recalque maior, naquele primeiro ele quase não recalca, né? Aí no localizado ele já recalca mais, para cargas menores, ó, ele já recalca mais para aqui. No outro, ó, ele tinha um valor de recalque pequeno, que aqui acontecia no início, para baixíssimas cargas, o da geral acontecia para quase na ruptura. Então, a diferença é grande, né? E aí você vai ver um pouco de levantamento nas laterais e um pouco de afundamento também. Então, você vai ver toda a linha de ruptura. Você vai conseguir ver a linha de ruptura um pouco, tá? Nessa primeira, você vê a linha totalmente, assim, grande parte da linha, porque no
essa estrutura tombar, você vai ver aqui em cima a linha. Essa linha aqui vai ficar lá para cima. Porque ela girou, né? Esse solo vai girar assim. Aí você vai ver a face de ruptura bem direitinho. Mas nessa localizada ela vai ficar dentro. Ó, você tá vendo tracejado aqui? Porque ela para por aqui, ó. Ela fica dentro do solo, a linha de ruptura. Então, rompeu o solo, mas você não consegue ver a linha de ruptura externamente. Já no funcionamento, o que, que vai acontecer? Ó, não dá nem tempo de formar a cunha para depois começar a curva de cisalhamento. Porque o solo é tão fofo que ele rompe em grandes recalques. Ele vai recalcando, descendo, descendo, simplesmente vai descendo. Aí, o que que acontece? Ó, aqui, o cisalhamento vai se dar, a face de cisalhamento vai ser exatamente uma linha vertical que você observa ao redor da fundação. No perímetro da fundação, ela vai cortando o solo e descendo. Então, o formato dela vai ser exatamente da fundação que está descendo, as laterais, né? O cisalhamento vai ocorrer no contato da fundação com o solo. Nessa aqui, não. Aí o cisalhamento aconteceu solo com solo. Nesse aqui também, ó. Solo com solo. Separou duas regiões de solo, uma móvel e a outra imóvel, né? A que se movimenta e a que está estática. Aí a gente tem aqui um abacozinho que vai nos permitir avaliar se aquele solo vai sofrer um outro tipo de mecanismo na ruptura. Você vai relacionar a densidade relativa do solo, que justamente está ligada à rigidez dele, e a profundidade relativa, que é o quanto ele está adentrado do solo, em relação à base, ao tamanho da base. Então, D sobre B. Por que que esse gráfico aqui, ele é influenciado, né? Porque que o mecanismo de ruptura é influenciado pela profundidade relativa. Porque pela densidade, vocês já entenderam que eu já venho falando no início, né? Por causa da rigidez, por causa da capacidade de deformações, de deformabilidade que o solo possui, né? Dos vazios que ele tem. Já a profundidade relativa, eu não sei se vocês conseguem aqui raciocinar, mas é bem simples. Imagine que você tem, por exemplo, uma mesma fundação, ó, o mesmo B, só que numa profundidade diferente, assentado a cota diferente. Então, digamos que essa mesma fundação esteja assentada a 1 metro de profundidade e a outra 2 metros de profundidade. Qual das duas vai estar mais próximo de um mecanismo de ruptura de punção, por exemplo? Podem responder, viu, que é a participação de vocês. Se eu comparar, uma que está assentada a 1 metro, a outra 2 metros, sendo que as duas têm o mesmo tamanho, mesmo formato, é a mesma fundação, só que o mesmo solo, mas aprofundados diferentes. Qual das duas está mais próximo da punção? Ou seja, qual das duas tem mais facilidade para descer do que para tombar? Aí, se eu fosse comparar com a geral, qual das duas tem mais facilidade para tombar do que para descer? Me falem aí. Vamos repetir? Pablo, o que quer dizer um? Pode falar, Pablo. Então, como eu falei, por exemplo, se eu estiver comparando duas sapatas, digamos que elas sejam circulares, só que uma eu coloco a 1 metro de profundidade e a outra eu coloco a 2 metros de profundidade. Sim, uma de 1 metro, né, Pablo, que você disse? Qual é a que vai tender a uma ruptura por puncionamento? A que está a 1 metro de profundidade ou a que está a 2? Pera, eu acho que eu entendi. Vai ser a... Desligou o microfone, Lucas. Tem como voltar? Assim, depende da escavação, da sequência da escavação. Porque se você escavar primeiro
a por exemplo, já tem uma fundação pronta, aí você escava outra, dependendo da diferença de cota, você vai moldar o solo e vai fazer ele ter o teu funcionamento? Seria isso? Por que depende da escavação? É porque eu vi na norma que tem uma regra. Se você fazer uma fundação, você tem que fazer 100% da cota mais inferior e ir subindo, certo? Aí, se você não fazer isso, corre o risco de você, como é que fala, amolgar, deixar o solo mais fofo, que da fundação já pré-existente, Sim. aí vai pegar a resistência e pode gerar o funcionamento. Sim. Não é funcionamento, não. Não, isso é que você está falando, o que é uma regra que tem na norma. Viu, gente? Deixa eu explicar aqui o que ele está falando. É uma regra que tem na norma, que, tipo, se você está construindo duas sapatas vizinhas, aí qual você teria que escavar primeiro e executar primeiro? A que está mais embaixo ou a que está mais em cima? Aí, por exemplo, existe uma distância mínima que você pode escavar elas ao mesmo tempo sem afetar uma a outra, tá? Aí, digamos que você escave primeiro uma sapata, a mais profunda, você escava, concreta. Aí, você vai escavar aqui a que está mais em cima. Essa daqui vai ser afetada pela escavação vizinha. Por quê? Porque você deixou o solo, esse solo daqui você vai escavar agora, ela está desconfinado, né? Mais desconfinado, porque tem uma escavação do lado dela. Então, possa ser que haja o quê? Um deslizamento de uma dentro da outra. Aí a de cima o solo da de cima pode escorregar dentro da outra. Né? Porque você fez um buraco do lado, aí quando você escava aqui, o solo pode entrar dentro da outra. Certo? Mas não tem nada a ver com funcionamento, não. Isso aí seria o quê? Deslizamento de terra que está tendo nas suas escavações, por conta que você não programou corretamente as escavações, a sequência, e desobedeceu a norma, tá? O que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é comparando duas situações. Então, não vamos analisar essa influência aí, não. Tipo, você está num terreno e está bem distante, um ponto do outro. O que eu quero saber é qual é a situação em função da profundidade de assentamento da sua sapata. Qual das duas tende ao funcionamento? É a que está a 1 metro ou é a que está a 2? Qual é que vai tender a chegar mais perto do funcionamento? Qual das duas vai ter um deslocamento que vai Eu acho que é de 1 metro. Para descer, e qual das duas vai tender para tombar? É a de 1 metro, você vê, foi no mesmo raciocínio de Pábula, e Rafa pensa que é o quê? Não, eu estava tentando analisar pelo aquele outro gráficozinho que a senhora mostrou, que é em função da densidade, né? Uhum. Vai depender, né, disso aí também? Aquele gráfico foi feito por causa disso. Mas eu já tirei até da imagem para vocês não saberem a resposta, porque eu quero saber vocês raciocinando. Senão ia colar, né? Porque a de 2 metros tem mais atrito do pilar? Não. Seria o atrito do fuste, não? Não. Então esquece. Você está confundindo sapata com estaca. Uai, mas tem uma pontinha ali, ué. Eu estou falando dela estar assentada em cotas diferentes. Eu não estou falando de uma ser mais espessa que a outra, não. Por exemplo, vamos dizer que as duas têm 50 centímetros de altura só. Só que uma está colocada a 1 metro e a outra a 2. Entendeu? E aí, o que acontece? A ruptura vai se dar primeiramente, as tensões vão sendo aplicadas e vão sendo sentidas, e as reações, os efeitos vão acontecendo o quê? No perímetro delas. O perímetro é o mesmo. Elas são iguais. A diferença é que uma está mais embaixo do que a outra. Só a cota que mudou. Eu quero saber a influência da cota. De profundidade. Porque, tipo, a de 1 metro estaria no horizonte mais para cima, aí o solo teria mais material. É o mesmo solo.
Não, tem nada a ver com matéria orgânica, não. É o mesmo solo. Sim, é o mesmo solo. Não tem nada a ver. A única assim, variável que eu estou dando para vocês é a profundidade de assentamento. O resto é tudo igual. Porque eu quero saber o efeito que a profundidade tem de assentamento, tem no mecanismo de ruptura que vai acontecer. No caso, então, eu acho que a primeira tende a... Na segunda, que é de 2 metros, eu acho que tende a afundar. Por quê? Porque ela Tá está certo? numa cota mais abaixo, né? Você tinha dito anteriormente que quando ela chega na sua tensão limite, aí ela vai tender a afundar mais, não é isso? Pronto, a primeira, no caso, já sobraria a tender a tombar. Mas a explicação da primeira eu não sei. Por que que a segunda tende a chegar no seu limite? Não, estou falando foi o que foi dito, né? Que quando em cota mais baixa, no caso, quando ela chega no seu limite de tensão, ela vai tender a afundar, né? Mas por quê? Né? Vou mostrar aqui a imagem de novo e vou explicar, já que vocês não estão sabendo explicar. Vamos lá. Eu disse para vocês como é que acontecem os mecanismos. Então, vamos raciocinar. Isso é que vocês têm que raciocinar. Esse mecanismo aqui, primeiro, é o quê? Recalca muito pouco. E o que acontece, assim, mais evidente seria o levantamento de solo lateral. Bastante solo é levantado. Você consegue ver a linha de ruptura ela saindo de dentro do solo, porque ele levanta e gira. Enquanto que no puncionamento, ele nem forma o triângulo para poder, em seguida, formar essa linha, essa curva de ruptura acentuada aqui. Ele simplesmente vai descendo. Então, a tendência do puncionamento é descer, é cortar nas laterais. E a tendência do geral é formar essa linha de ruptura, essa curva que vai girar e vai tombar. Quando a fundação está assentada numa cota mais superficial, mais próxima da superfície, é mais fácil para essa fundação, para as tensões que o solo está suportando. Eu disse a vocês que primeiro desce, né? As tensões aqui, desce, até que ela forma um triângulo, porque ela vai se laterizando, né? Ficando na lateral, se girando, e depois fica horizontal, e depois sobe, inclina, né? Então, assim, é mais fácil para que está mais superficial ir para baixo e depois subir para cima, ou seja, movimentar solo próximo da superfície do que a que está mais lá embaixo. Porque se você está a 10 metros de profundidade, aí para acontecer isso aqui, de cima, o que acontece? A tensão vai para baixo. Aí forma um triângulo, ele está lá embaixo. Aí forma um triângulo. Para depois desse triângulo, ele começar a formar essa curva. E aí essa curva, ela chegou na superfície mais rápido, porque ela está perto. Mas se ela estiver lá embaixo, eu vou ter que vou ter muito mais esforço para poder fazer com que essa linha, né, as tensões subam e comecem a mobilizar toda aquela região de 2 metros de solo que está do lado dela. Ela tem que subir, levantar 2 metros de solo que está rígido. Então, é muito mais difícil acontecer uma geral quando você está com uma fundação mais embaixo do que um funcionamento. É mais fácil o funcionamento. É mais fácil para o solo continuar descendo do que levantar toda uma região lateral de 2 metros. Vocês estão entendendo? Então, o mecanismo, a tendência é de que o mecanismo ocorra para funcionamento quanto maior a profundidade da cota de assentamento, tá? Então, por exemplo, quanto maior a profundidade, eu estou descendo aqui, né? Descendo no gráfico. Então, quanto maior a profundidade, tem um aqui, relação 10, que nem tem como ser... Desirê, tem como você explicar de novo? Eu boiei legal aqui. Sério? Como é que eu vou explicar isso de novo? Essa geral para essa localizada, porque eu olho o desenho e vejo a mesma coisa. Desse um exemplo prático, assim, para a gente entender melhor, fixar melhor. Tá vendo? Não foi só eu.
Não, tudo bem. Tudo bem, eu vou fazer o que aqui? Vou tentar desenhar. Tá certo? Vou pegar o Paint aqui e vou desenhar o que eu falei. Não tem AutoCAD, porque é muito carregado, meu computador já é devagar se eu botar um AutoCAD aqui. E eu nem gosto do AutoCAD também. Detesto. Mas ele é importante, né? Eu abri 3, olha, minha agonia. Pronto. Eu vou saber. Por que eu tô abrindo esse Paint, gente? Porque eu quero aproveitar essa figura aqui, né? Não vou desenhar isso aqui tudo de novo, senão vou demorar um século. Ó, vou desenhar isso aqui, vou copiar e vou botar lá. Eu vou adaptar para poder explicar mais rápido. Certo? Ó, vamos lá. Vocês estão vendo, né? Sim, professor. Então, Ó, isso Aumentar um aqui pouquinho. é o desenho, então deixa eu colar de novo e dar um zoom. A tela, eu acho. Tá no máximo aqui para mim. não, tá bom, agora eu acho que é melhor. Pronto, e vou copiar a outra também, porque eu vou comparar, né, as duas. Estou comparando as duas situações que são limites, né, tipo, a mais geral e a mais punção, que a outra é mediana, essa outra aqui do lado. Ó, aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essa daqui a 2 metros e a 1. Eu vou colocar essa outra que eu já colei. E aí. E agora essa outra. Eu quero descer ela 2 metros. Então. Para que eu consiga, hein? Ó, isso aqui tem que ficar mais lá embaixo. Vou descer mais, ó. Tá bom aí? Tá. Eu acho que ainda tá. Aqui, ó, 2 metros. Porque aí a outra, essa é a 1, né? Eu faço a outra a 2. Então, peraí. Ixi, tá muito grande já, não consigo aumentar mais. Tá aqui a outra. Essa daqui é 1 metro. Aí eu vou fazer a outra do. Vixe, não tá mais conseguindo aumentar, não. Só se eu vir pra lateral. Vai do lado aí, ó. Um do lado da outra. É só para eu colocar essa daqui ali embaixo. Porque ela tá mais a 2 metros. Aqui. Aí, isso daqui vai acontecer lá embaixo também. Aqui, ó. Entendeu? E essa outra também, deixa eu botar lá. Sim. Aqui tudo é solo, né, ao redor. Deixa eu pegar essa imagem aqui, que aí eu boto solo lá. Tudo é solo. Que ela está profunda. A escavação, eu vou até cobrir isso aqui. Tem um buraco aí que vai subir como é o nome da bicha? Esqueci o nome.
alvenaria de embasamento, como se fosse uma alvenaria de embasamento, né? Porque aqui, ó, é o tamanho da sapata, digamos. Aí, ela tá lá embaixo, então ela só tem esse tamanho aqui, tudo não é sapata não, ela só esse tamanho aqui. Aí aqui eu coloco a alvenaria de embasamento, vou colocar até umas linhas aqui. Que vai levar ela até a cota de nível do terreno. Tem uns tijolinhos que você vai botando, né? Só para vocês saberem que isso aqui é tijolo. E não sapata mais. Meu Deus, essa luta todinha só para explicar isso. Mas vamos lá, entendeu, né? Então, a sapata é só isso aqui. Aí, ó, o contato dela tá aqui. Então, assim, é muito mais fácil. Deixa eu só descer essa outra aqui para comparar. Antes que eu quero selecionar. Desceu até o pedaço da sapata. Eu quero só o soro. Pronto. É solo. Sapato termina aqui, viu? Isso aqui não existe não de sapato. Isso aqui já é... Eu vou até tirar. Isso aqui vai subir o pilar. Depois da alvenaria de embasamento. Vou tirar isso aqui também. Que é onde vai subir o pilar. Digamos que isso aqui é o pilar. Subindo. No nível do terreno. O nível do terreno tá até mais em cima, mas vamos fingir que tá aqui. Aí, tipo assim, ó. Aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 2. Então, é mais fácil ele levantar esse solo do que esse aqui. Porque para ser geral, ele tem que essa curva aqui, ó. Porque curva, acho meio difícil desenhar aqui. Ó, essa curva só para até aqui, para poder todo esse solo se levantar e essa região todinha que começa aqui, continua aqui, isso aqui tudo vai girar. Essa região aqui, ó. Isso e isso vai se movimentar para lá. Vai girar assim. Esse aqui também tem que girar assim. Então, é mais fácil girar esse ou esse. Mais fácil girar esse aqui, que é menos solo. Aí o nome desse termo é funcionamento? Não, isso daqui não. Funcionamento. É o geral, né? Esse aqui é o geral. Funcionamento é esse outro. Aí vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui... Eu disse a 1 metro e a 2, né? Então, eu vou ter que descer isso aqui. Fia. Não, selecionar. Esse aqui está sentado aqui a 1 metro. Tava bom, mas eu quis mexer, mas tá bom. Mexi. Eu queria que a linha tivesse aí, mas não tá. Está mais abaixo do solo, 1 metro. Tem solo aqui. E desse lado aqui, né? Aí, como é que ocorre o funcionamento?
Funcionamento seria isso aqui descer. A linha de ruptura dessa daqui é assim, como eu falei, e depois só para cá. Ai, meu Deus do céu. Fica aí. Pronto. A linha desse outro é descendo assim, ó. Deslizamento ocorre aqui, descendo, dentro do solo. Isso aqui também. Entendeu? A fundação vai ficar descendo. Para baixo. Então, assim, há 1 metro, que é esse e esse. E há 2 metros, que é esse aqui mais embaixo. É mais fácil ser funcionamento 2 ou 1? O 2. Por quê? Porque é mais difícil ocorrer esse tipo de mecanismo a 2 metros de profundidade do que a 1. Se é mais difícil acontecer isso aqui, é mais fácil acontecer isso. Mais fácil ele descer do que ele conseguir, ele para baixo, do que ele conseguir mobilizar 2 metros de solo acima dele. Entendeu? Aqui, ó, tem um solo acima desse nível de apoio, ó, 1 metro de solo. Aí, se eu desenhar de novo e ele tiver, por exemplo, aqui embaixo, vai ter 2 metros de solo para mobilizar. Então, é mais fácil descer do que levantar 2 metros de solo, se você for comparar 1 com 2. Então, é por isso que, numa representação, ó, quanto maior D em relação a B, D é o que? A cota de assentamento. Que no desenho, D aqui vai ser 1. O D daqui vai ser 2. Quanto maior D em relação a B, então mais aqui embaixo eu vou estar, mais próximo à região de pulsão é maior. Mais fácil acontecer pulsão. Quanto menor D em relação a B, ó, vou ter a região aqui geral. E aí a densidade relativa, quanto maior a densidade, mais geral. Quanto menor, punção. Aí, assim, Terzagh, ele fala da ruptura geral, diz que é brusca, após uma curta transição. Tipo, essa localizada para geral, qual é a diferença ali? A diferença... Aí, tipo, eu tô vendo a mesma coisa. Não, essa daqui você vê a linha contínua e aqui tá tracejado. Aqui você tem um solo levantando, esse solo todinho aqui, só do cantinho, que levanta bem pouco. Já aqui levanta até essa ponta, ó, todo o solo. Aí aqui não mostra o final, né? Mas isso aqui vai deslizar, girar e isso aqui vai tombar na ruptura. Isso aqui tá mostrando só a formação das linhas. Essa daqui termina aqui, ó. A linha começa e termina aqui. Ela não vai até lá em cima. Ela termina aqui embaixo. Por quê? Porque a sua fundação desceu mais. Então, a linha não consegue ir lá para cima. Porque esse solo não é tão rígido. Ele é medianamente rígido, medianamente compacto. Então, ele desce mais do que o compacto. No que ele desce mais, a linha não consegue até o final. Entendeu? Então, ele deforma mais, ó. Deforma bem mais. Aí a ruptura vai continuar acontecendo, o quê? Deformação a velocidades maiores. Não, a carteira de fumaça aqui tá terrível. Queimaram aqui uma região bem grande, chamamos a polícia. E a polícia deve não ter chegado ainda, né? Nem um bombeiro, porque tá uma catinha de fumaça. Aí fica com falta de ar, a pessoa. Aí a curva, ó, essa parte da curva é muito importante também para diferenciar. Porque na ruptura geral ela é vertical, ela tem a tangente vertical. Como é que eu analiso isso? Aqui, ó, é o pico, o máximo dela. Quando ela chega aqui, ela volta. Então, a tangente do ponto máximo, ó, é vertical. Nessa daqui, a máxima tensão está aqui, no último ponto, ó, que ela está aumentando e vindo para cá. Ela não volta como isso. Então, nessa daqui, a tangente é inclinada. A tangente desse ponto tem a mesma inclinação do último ponto. É porque eu não sei fazer esse negócio aqui. Ó, não sei.
Mas é uma linha que começa aqui e vai, ó. Na mesma direção que o último ponto. É porque eu tô fazendo, ó, tô. Assim, né? Mais ou menos. Continua. Já essa daqui, ó, é vertical. Do último ponto, da tensão máxima. Dessa daqui, a tensão máxima é inclinada. Então, essa diferença entre as curvas, uma das diferenças, né? Ocorre em solos mais rígidos, como areias compactas, muito compactas, e argilas rígidas e duras. A localizada é uma curva mais abatida. A curva tem tangente inclinada no ponto extremo, como mostrei no desenho, e ocorre em solos mais deformáveis, como areias fofas e argilas médias e moles. A localizada. Só que o que acontece? Isso é o que Terzagh diz, tá? Terzagh só fala em duas, localizado e geral. Ele não fala na punção, entendeu? Então, assim, a gente não vai usar Terzagh, mas Terzagh foi o primeiro que gerou essa teoria, ele foi o primeiro. Então, a segunda teoria, ela vai se basear na Terzagh, só que ela vai ser uma teoria mais específica, que é a de Vésic. Vésic introduz o conceito de puncionamento. E aí, não vão ser os mesmos solos, vai ser os mesmos solos só para geral. Então, na geral, ó, você vê aqui que você já estavam falando que não estava conseguindo ver direito a diferença. Ó, aqui, ele já num desenho tracejado, a curva termina aqui, e o abaulamento que acontece na lateral é baixo. No da geral, ó, o abaulamento é bem maior, e a linha termina lá em cima na superfície, ó, a linha. No funcionamento, não forma essa linha aqui, não. Essa linha curva não é formada. Ela simplesmente vai descendo. A linha é vertical. E as tensões são todas, ó, inclinadas para baixo ou para baixo. Essa daqui é para baixo, depois vai para a direita, aí depois vai de baixo para cima, depois vai para cima. Entendeu? As setas vão girando junto com o movimento. Nessa aqui gira, só que ela termina, ó, na horizontal. Sobe e vai para a lateral. Essa não, sobe e vai para cima. Nada de funcionamento só vai para baixo. Aí o que Vésic diz? Vésic já introduz o funcionamento, que é um mecanismo de difícil observação. Tipo, você não vê a linha de corte. Você só vê lá a obra descendo, né? Um exemplo. Teve um caso de ruptura de funcionamento que aconteceu, até faz tempo, eu me esqueci onde foi. Mas há um tempo atrás eu me lembrava, eu esqueci onde foi exatamente. Não sei se foi em Fortaleza ou se foi na China. Eu lembro do da China, aquela tomba mesmo. Vocês lembram daquele prédio que parte até assim? Você vê as pontas da estaca, é cortada a estaca, porque a estaca não é plástica, né? Para ela girar. Aí o prédio tomba e aí as estacas se cortam, né? Se quebram. E aí o prédio fica assim, deitado, né? No chão. Já o do funcionamento, que eu observei lá, né? Tipo, você tinha o primeiro andar, tinha o térreo, o primeiro andar. Aí, no que a fundação desceu, o prédio acompanhou. Aí, o que estava no térreo, ele ficou lá embaixo como subsolo. Ele ficou totalmente enterrado. Aí, o primeiro andar, enterrado também. Um em cima do outro. Aí, tipo assim, as pessoas, né, para poder sair, elas já não podiam sair mais da porta, porque a porta estava dentro da terra. Então, eles tinham que subir a escada para poder sair pela janela, lá em cima. Né, para sair de dentro do prédio. Por quê? Porque ele desceu e ficou mais enterrado dentro do solo. Que seria na ruptura por funcionamento. Se ela acontecesse, ficaria assim. Então, já aconteceu casos, né, por isso que estou dizendo assim o caso que eu vi, né. Acho que foi em Fortaleza. Aí, assim, nessa do funcionamento, você não vê o que está acontecendo lá embaixo. Você só vê o prédio descendo, né? Mas no de geral você vê, porque você vê o solo subindo. E aí você vê exatamente o corte dobrado, assim, girando. À medida que a carga cresce, o movimento vertical da fundação é acompanhado pela compressão do solo imediatamente abaixo. O solo é muito fofo, então aumenta-se a carga, o solo vai, recalca, desce, somente. A penetração da fundação é possibilitada pelo cisalhamento vertical em torno do perímetro da fundação. O equilíbrio da fundação, nos sentidos vertical e horizontal, é mantido. O
que é o que eu falei, que no caso não é uma ruptura brusca, ela vai acontecendo aos poucos, ela vai descendo aos poucos, e não é trágica, porque o prédio continua equilibrado, ele não desapruma, ele continua lá, só descendo. O solo externo, a área carregada, praticamente não é afetado e não há movimento do solo na superfície. Então, lá em cima, se você estiver lá em cima, na superfície, olhando, chegando perto lá do prédio, você não vê mudanças na superfície. Então, você fica lá em cima sem acontecer problema nenhum com você. Mas se você, por exemplo, estivesse na geral, você talvez sofresse uma queda junto com o prédio. Porque se você está do lado do solo, o solo está levantando bastante, então você vai subir junto com o solo, talvez você sofra uma queda, né, para o lado. Então, você com certeza tanto sente os efeitos, você vê, sente e ainda pode cair junto com o prédio, junto com o solo, né? Você gira junto com o solo, você fica lá perto. Então, assim, é totalmente diferente, né? O funcionamento você nem vê. Mudança no solo, você vê só o prédio descendo. Aí, ainda aqui, sim, mais coisa, né? Em condições de tensão controlada, a ruptura é brusca e catastrófica. Em condições de deformação controlada, a redução da carga necessária para produzir deslocamentos na fundação após ruptura. E observa-se a formação considerável de uma protuberância na superfície e a ruptura é acompanhada por tombamento da fundação. Aí, na local, ele diz que o mecanismo de ruptura é bem definido, mas apenas imediatamente abaixo da fundação. A linha de ruptura, o que ele fala, ruptura bem definida, ele está falando da linha de ruptura, a linha de cisalhamento, aquela curva, em que você vai observar a mudança de movimento, né? Uma girando em relação à outra. Deslizamento de uma em relação à outra, na face de cisalhamento. Então, você consegue ver na local? Não, você não consegue ver também, como na do posicionamento. Por quê? Porque ela está lá embaixo. Ela não sobe, a linha não termina e acaba na superfície, né? O modelo é uma cunha, que é aquele triângulo logo embaixo, e depois a formação de superfícies de deslizamento que começa na superfície da borda até fechar a cunha. Aí depois você vai ver o começo de uma curva, só que a curva é bem pequena, né? Aí você vai ver um empolamento do solo nos lajes da fundação, você vai ver levantando um pouco. Só que ele não vai subir muito e tombar, ele pode girar o prédio um pouco também, né, nesse aqui. Que ele empola um pouquinho o solo, mas é muito pouco. Entretanto, a compressão vertical sobre a fundação é significativa, como eu falei, né? No da local é parecido com a do punção, por quê? Ele desce. É muito parecido. Se você estiver olhando por fora, você vai achar parecido, porque ele desce também. Só que ele não afunda tanto. E aí, ele começa a formar a linha de ruptura, mas não termina. Então, ela tem uma superfície bem definida? Tem. Mas ela fica abaixo, ela gera uma curva sim, só que fica abaixo. Dentro do solo, você não consegue ver. Já na de punção, não forma curva. Ela é uma linha vertical que só desce. Na localizada ela forma, ela termina o triângulo e ainda forma um pouquinho da curva, né? Aí, a superfície de deslizamento termina dentro do maciço e não atinge a superfície do terreno. Somente após o deslocamento vertical apreciável da ordem da metade da largura ou diâmetro da fundação, as superfícies de deslizamento poderão tocar a superfície do terreno. Não haverá um colapso ou tombamento catastrófico da fundação, então ela permanecerá embutida no terreno, mobilizando a resistência de camadas mais profundas e as características dos dois tipos de mecanismo de ruptura. Ela tem um pouco do geral e tem um pouco de punção. O tipo de ruptura que vai ocorrer em uma determinada situação, geometria, carregamento, depende da compressibilidade relativa do solo. O solo praticamente incompressível e com resistência ao cisalhamento finita leva a uma ruptura generalizada. Um solo com certa resistência ao cisalhamento, mas muito compressível, leva à ruptura por puncionamento.
Entendeu? Então, está muito relacionada à compressibilidade do solo. Por isso que quando a gente for definir o tipo de mecanismo de ruptura, o que a gente vai olhar é para a compressibilidade. Se o solo é fofo, muito fofo, ou compacto, rijo, ou mole, é para isso que a gente vai olhar, para definir a ruptura. Se isso for informação que a gente conheça, né? Se a gente não conhecer, a gente vai ter que recorrer a outro tipo de característica para poder definir isso, tá? Mas se for essa informação for conhecida, então a gente já define qual é o tipo de ruptura. Que ela é totalmente relacionada com a compressibilidade do solo. Se o solo é muito compressivo, ele vai tender a funcionar, vai descer, né? Se for muito pouco compressível, quase muito baixa, né? Compressibilidade, ele não vai descer tanto, a tendência vai ser tombar. Vamos lá. Lopes ainda diz, né, faz uma análise de em campo de deslocamentos, e ele diz que o levantamento acentuado da superfície do terreno próximo à carga, a formação de uma superfície de ruptura, ou seja, descontinuidade no campo de deslocamentos, há deslocamentos acentuados fora da região comprimida pela sapata, características estas compatíveis tanto com areias densas como argilas rijas. Tipo, o solo que está abaixo da sapata vai ser comprimido, mas o solo que está na lateral, não. Ele vai ser o quê? Levantado. Porque ele vai comprimir tanto, embaixo ele já vai estar muito compacto. Aí você ainda quer comprimir mais, ele não consegue, aí vai acontecer o quê? Você quer folgar mais o solo. Aí você vai levantar o solo das laterais. Então, assim, são deslocamentos acentuados fora da região que é comprimida pela sapata, que é a região de baixo. Você consegue afetar as regiões ao lado da sapata e acima da sapata, né? Dependendo da localização dela esteja assentada. Mas lembrando que quanto maior a profundidade de assentamento, mais você distancia, né? Mais você se afasta do risco de ocorrer um tipo de ruptura geral. Porque você torna a fundação mais em equilíbrio, né? Quanto mais ela tiver dentro do solo, mais equilíbrio você vai ter, porque você vai ter mais solo ao redor dela, equilibrando, né? Aí, a análise de campo de deslocamentos na ruptura por punção de Lopes, ele diz que é pequena ou ausente o levantamento da superfície do terreno, como, por exemplo, nas areias fofas, ou há um levantamento discreto e alcançando maior distância, no caso das argilas moles. Você pode até ver um levantamento, certo? Só que nas argilas você vai ver lá longe do solo, porque ela afeta tanto lá embaixo, que aí se for levantar, é uma região mais distante. Ou você não vê formação de superfície, sim, você não vê superfície de ruptura, aquela curva, você só vê ela cortando o solo, né, e descendo, no caso de areias fofas e argilas moles. Observou-se ainda o efeito da geometria, viu? No caso, a placa, quando é circular, ela tende à punção, ou a localizada, se você comparar com a corrida. É muito mais fácil cortar o solo num limite circular do que um retângulo longo, né? Então, a placa corrida, você tem um retângulo longo, é muito mais difícil você conseguir cortar todo aquele solo, né, um maior tamanho de solo do que se você tivesse um círculo. Aí aqui ele também fez a relação de profundidade relativa, quanto maior D sobre B, mais próximo de punção. E geometria em planta. L sobre B, não aparece haver uma tendência clara, tipo, se for circular ou se for retangular, né? Tensões iniciais, quanto maior o coeficiente de empuxo inicial, mais próximo da geral. Por quê? O que é K0, coeficiente de empuxo? É a influência que você vê, o efeito que você vê, das tensões que ocorrem na vertical que você impõe, né, as que você aplica são verticais para baixo. Aí, essas verticais para baixo vão gerar efeitos laterais, né, tensões laterais. Quanto maior o K0, maior a tensão lateral, a tensão horizontal que vai aparecer em consequência da vertical. Então, quanto maior for o K0, o coeficiente de empuxo,
maior a tendência de acontecer uma ruptura geral, porque você vai ter uma maior tensão horizontal, um maior efeito na horizontal, então é mais fácil você conseguir horizontalizar a tensão e depois levantar o solo, né? E aí vai ocorrer a geral. E aqui eu fiz essa relação nos desenhos, que no caso aqui quem fez foi essa pessoa aqui, né, do livro. Eu coloquei a imagem aqui, né, na verdade. E aí, ó, quando, por exemplo, você colocar uma carga centrada, é mais fácil ocorrer punção, mais fácil descer, né? Aí, por exemplo, se você colocar uma carga excêntrica vertical, é mais fácil acontecer, vai tender, né, vai ser mais fácil do que a central, de ocorrer um tombamento, porque você está colocando uma carga aqui de um lado, na ponta, né? Então, você tem uma tendência de tombar maior. Então, se você colocar uma carga excêntrica, você vai aproximar do geral. Se você colocar uma inclinada, vai aproximar mais ainda, porque você vai ter uma componente horizontal aqui, né? Facilitando o surgimento de tensões horizontais, que provocam um levantamento de solo. Depois delas vai vir a inclinada para cima, né? Então, vai chegar mais perto. E se você tiver, além dela ser inclinada, ela ser excêntrica, aí você vai se aproximar ainda mais, né, da geral. Aí tá aqui, ó. Se você tiver uma centrada, ela vai descer. Se você tiver uma excêntrica, ela vai girar. Se você tiver uma inclinada centrada, ela vai tender a levantar essa parte aqui, ó. Se você tiver excêntrica inclinada, ó, ela vai, além de levantar essa, ainda vai girar também. E aqui, ó, a ruptura, a linha de ruptura se formando. Chegando mais perto, ó, da superfície. Quanto mais perto ela chega da superfície, maior a tendência de ser geral. Certo? E aí, gente, a partir de aqui, eu vou falar sobre a formação da equação que a gente usa para poder calcular. Mas eu vou parar a aula aqui, porque já são 14h45. Diga. Não, eu já ia falar, porque a gente tem aula agora. Isso. Aí eu vou parar aqui, porque está terminando. Eu estou até rouca já. Então, falar. Vou dar outra aula também agora. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês lerem essa parte, a partir desse slide 22. E aí, ele vai, gente, simplesmente construindo a equação. Ó. Vai construindo a equação, explicando os ângulos. Esses ângulos aqui é mais por conhecimento, que eu não vou cobrar vocês desenharem isso aqui, né? É mais para vocês conhecerem, saberem como faz. Os ângulos que formam, como é que faz o desenho da linha de ruptura. Mas aí, ó, a gente vai precisar saber isso aqui para fazer o cálculo, que é Q, que é o gama vezes D, que é essa distância, a cota de assentamento até a superfície, ela se transforma em sobrecarga para nosso cálculo de resistência. Okay. Depois vai vir a influência do ângulo de atrito, cadê? Que é da coesão, que tem outra parcela que é coesão vezes um fator de coesão. Aí aqui a da sobrecarga, que é Q vezes fator de sobrecarga, e aí a gente ainda tem também a influência do ângulo de atrito, que vai ser calculado por essa parcela aqui, meio de gama B vezes N gama, onde B é o lado menor da sua base da fundação. Se ela for circular, é o diâmetro, tá? E gama é o quê? É o peso específico efetivo, que vai ser o seco, se o solo estiver seco, e vai ser o submerso, se ele estiver saturado. E esse cálculo aqui vai ser feito para o solo que está embaixo da base da sua fundação rasa, tá? Porque o que está na lateral, acima da cota de apoio até a superfície, entra como sobrecarga. O que vai entrar aqui é só o que estiver abaixo, certo? Então, vai ser o gama dos solos que tem abaixo e que estão dentro do bulbo de tensões. Se tiver mais de um, a gente vai recorrer a um método de cálculo de camadas de solo, de uma estratigrafia que vai ser de mais de uma camada. Se for só uma camada, então essa equação fica bem mais simples, você só calcula uma vez. Mas se tiver mais de uma, a gente vai ter que fazer uma análise mais criteriosa, tá? E aí, para achar os N's
todos esses fatores aqui, você entra nessa tabela aqui. Aí, pelo valor de φ, você acha os fatores para colocar lá na fórmula. Aí, essa é a equação completa. Quando o solo tem a contribuição da coesão, da sobrecarga e do ângulo de atrito. Aí, as três entram. Aí, por exemplo, se um deles for zero, aí uma vai ser cortada aqui, né? Aqui, ó, você incrementa o fator de forma S, que você calcula usando essas equações aqui, nas condições de forma de base variando. Toda essa aula é baseada no livro de Sintra, certo? Ó, aqui, eu tenho um caso de ruptura quando é local. No caso, a gente considera puncionamento, porque a gente considera a proposta de Terzaghi para local, é o funcionamento de Vesic, tá? Então, isso aqui a gente vai aplicar quando for funcionamento. Aí a gente vai simplesmente reduzir os fatores de resistência, C e φ. Reduz, usando essa equação aqui, ó. Aí acha um novo φ e um novo C, o C' e o φ'. Aí você vai fazer todo o cálculo usando esses novos valores. Então, o φ, os fatores de forma e os fatores de carregamento, o N e S, vão depender agora do φ'. Você vai tirar do φ', não do φ. Então, é isso que vai variar, porque aí a capacidade de carga vai ser menor por conta dessa redução que eu estou fazendo nos fatores de resistência. E aí, ó, quando ela é local, ou seja, punção aqui para Vesic, eu vou usar um N e um S reduzido, porque eles se referiram a um φ reduzido e a um C reduzido. E, certo? É isso. B é o mesmo, gama é o mesmo, não muda, o que muda só é o φ. Tá bom? Pronto, é isso, as equações, e quando é local, que aí essa última que eu falei foi punção, e a anterior, geral. Então, quando for local, você vai calcular das duas formas, um sigma de ruptura para o local, não, um sigma de ruptura para o geral, um sigma de ruptura para funcionamento, faz os dois cálculos, aí o resultado final você faz a média. Pronto. Aí a capacidade de carga para o local vai ser aquele valor da média entre os dois. Por quê? Porque a ruptura local é uma situação mediana entre os dois últimos mecanismos. E aqui eu incluindo o fator DI, que é quando eu tenho uma inclinação na carga. Se a carga for inclinada, aí eu coloco o D e o I na fórmula, né? Multiplicando cada uma das parcelas, e para calcular eu uso essas fórmulas aqui embaixo, tá certo? Aqui ele inclui o B e o G, que seriam o quê? Além do fator de inclinação, ele inclui um fator de inclinação do terreno. Então, é quando a fundação é aplicada inclinada. A base dela é inclinada no terreno. Aí eu calculo tudo do mesmo jeito, só que eu incluo um B e um G, que eu calculo a partir dessas fórmulas aqui. Pronto, é isso, eu vou colocar lá no SIGA a lista de exercícios, certo? E aí vocês vão tentando resolver com base nisso aqui. Eu vou colocar lá resolvida e vou colocar uns propostos para vocês fazerem, mas assim, é igual, só vai me dar os valores. Então, vocês entendendo a lista resolvida, vocês fazem a lista proposta, certo? E aí, essa lista vai valer ponto, tá? Porque aí vocês vão aplicar isso aqui também no trabalho de vocês, aí quem pegou fundação rasa já vai poder fazer aí os primeiros cálculos. Só que é melhor fazer quando eu terminar esse conteúdo,